Oi, gente, tudo bem? Espero muito que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo pro nosso canal. Hoje é quarta-feira. Eu tô aqui mexendo beijinho pra minha encomenda. Eu já fiz uma receita ali, só que não vai dar. E eu tô mexendo na mão hoje, né? Porque era só uma receita e meia, então não quis colocar na panela. Porque na panela depois eu vou fazer o recheio do bolo. E também o recheio dos meus bento cakes, né, que acabou. Eu vou aproveitar pra fazer uma coisa só. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui dessa encomenda. Como eu comentei com vocês em outro vídeo, são 50 beijinhos e um bolo de ninho com... Nossa, hoje tá difícil, hein? Um bolo de brigadeiro com morango, com massa de chocolate. É isso, eu vou produzir aqui essa encomenda, que é pra amanhã, quinta-feira, ao meio-dia. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Pra você que é novo, já se inscreve, ativa as notificações, também deixa seu like aqui. E ó, quase chegando no ponto. Ver se eu consigo mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Ó, já tá praticamente no ponto. Eu vou desligar o fogo já. Pra você que tem dúvida, quando ele chega no ponto, você passa a espátula assim e ele demora a se juntar, que é o famoso ponto Moisés. Ou você tomba a panela, deixa eu ver se eu consigo, e ele cai assim, tá vendo? Segurar o celular e a panela é um pouquinho mais difícil. Ó, minhas duas massas estão prontas, essa aqui eu fiz antes e essa aqui eu fiz agora, então tem uma receita e meia aqui, e dá pra fazer os meus 50 beijinhos. Essa aqui já tá quase fria, eu vou pôr só um pouquinho na geladeira pra depois eu conseguir porcionar melhor. Embora o beijinho ele é muito mais fácil pra porcionar. Mas é isso, eu vou colocar só um pouquinho na geladeira, porque como eu falei pra vocês, eu tenho que enrolar esse aqui ainda hoje. Enquanto ele descansa, eu vou colocar o meu recheio pra fazer. E daqui a pouco espremer aqueles limões ali. Esse aqui eu comprei hoje também pra fazer já os bolos de limão. Como eu comentei com vocês no outro vídeo anterior, né? O vídeo de quarta. Eu vou colocar o bolo de limão na minha loja. Tanto o bolo grande quanto o mini vulcão, né? Que é o caseirinho. Mas eu já vou colocar também já pra esse final de semana. Vamos torcer pra sair aí bolo de limão. Antigamente eu fazia bolo de limão no pote. E tinha uma boa saída. Muita gente gosta de limão. Já vou começar a fazer o recheio aqui do bolo. Vou fazer um pouquinho mais já pra deixar pros bento cakes, que tá em falta, né? Aí, enquanto faz, eu já vou fazendo a minha massa, né? Que eu vou fazer massa de bento cake. Caso vocês tenham dúvidas, a minha massa de bento cake é a mesma massa que eu utilizo no bolo de chocolate, tá? Que eu passei pra vocês aqui a receita, tá bom? Então, caso tenham dúvidas, é a mesma massa. Ela fica bem macia, mas não atrapalha na hora de montar o bento cake, tá? Eu uso a mesma porque é uma massa gostosa, bem saborosa, então dá pra eu utilizar a mesma massa. Eu vou fazer 3 receitas e é a mesma base que eu falei pra vocês, tá? Eu já falei desse recheio aqui. A única diferença é o ponto, que daí eu deixo um ponto a mais do que eu tô acostumada a trabalhar no delivery. O delivery eu trabalho um ponto mais cremoso, esse aqui não, eu quero trabalhar ele, eu quero utilizar ele pra recheio de bolo, então eu deixo ele um pouquinho mais firme. Então, é o mesmo recheio, tá? Que, inclusive, eu passei no começo aí do vídeo anterior. Ele fica bem cremoso. Já coloquei os meus ingredientes na panela. Agora eu só vou colocar aqui o plástico filme no
interruptor da britadeirinha, né? Porque senão faz a maior meleca. Vou colocar pra assar nessa forma aqui. Eu já mostrei ela pra vocês. Essa aqui é a menor do kit que eu comprei. Eu até mostrei no vídeo pra vocês quando eu recebi. E tem o link delas aí na minha coleção da Shopee, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu sempre deixo lá, tá? Só vocês clicar lá em mais, que vai aparecer os links lá, tá bom? Ó, gente, enquanto eu batia a massa e lavava a louça da massa que eu bati, o meu recheio já ficou pronto, ó. Vou mostrar pra vocês como ele fica. Quando eu faço bolo de brigadeiro com morango, eu deixo, ou ninho com morango, eu sempre deixo ele um pouquinho mais firme. Porque como eu falei pra vocês, o morango ele solta água. Então, eu prefiro deixar sempre esse recheio um pouquinho mais firme, né? E molho também um pouco menos a massa. Principalmente quando o bolo de morango é de um dia pro outro, né? Pra evitar surpresas. Quando eu tava começando a fazer bolo pra fora, eu já tive bolo que desmoronou justamente porque eu fiz bolo com morango de um dia pro outro e eu acabei molhando um pouquinho a mais. E por não ter experiência, eu tive bolo que simplesmente na hora que eu desenformei, ele desmoronou. E no momento eu entrei em desespero, comecei a chorar. Só que daí eu
Eu conversei com a cliente, não falei o que aconteceu, né? Mas falei pra ela que eu ia me atrasar. Eu tinha massa ainda, tinha recheio. E eu montei outro bolo. Então, às vezes a gente tem que passar por esses perrengues pra gente agir de outra forma, né? Mas foi mais por falta de experiência mesmo, né? Acontece, infelizmente acontece. Mas graças a Deus foi a única vez, nunca mais aconteceu. E agora eu vou mostrar pra vocês o ponto do meu recheio, ó. Ele tá assim, ele ficou bem cremoso, ó. Não é, aquele brigadeiro puxa, ó. Ele vai cair, ó. Ele cai de uma vez. Então agora eu vou pesar aqui a quantidade que eu vou utilizar no bolo. E vou separar o restante pra deixar para o recheio do bento cake. Tá bem brilhoso, tá vendo? Ele tá firme, mas ele não tá duro. Ele tá bem cremoso. Deixa eu ver se eu consigo focar um pouquinho mais. Aí, acho que focou. Tá vendo? Tá bem brilhoso. Ele cai de uma vez e ele não fica aquele brigadeiro puxento. É um brigadeiro, né, mais cremoso. Tá vendo? Agora eu vou colocar na manga de confeitar a quantidade que eu vou utilizar no bolo. Ó, gente, a embalagem que eu uso é essa daqui, ó. Galvanotec G70M pra fazer um bolo desse tamanho, tá? Eu vou colocar aqui. Aí esses topos maiores eu já vou tirar. Aí eu limpo e guardo, porque eu uso mais pra tirar foto, ó.